Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021, dia 30 de março de 2021, dia que o Senhor já nos deu, já concretizou, já manifestou, já estabeleceu sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. A palavra do Senhor fala, estamos como quem sonha, né? Então nós nos lembramos das coisas que o Senhor já fez, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança e aí nós prosseguimos a andar no Senhor. É Oséias que fala, né? Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E glória a Deus por isso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e que você tenha um dia, uma terça-feira maravilhosa em nome de Jesus. Vamos mais uma vez lermos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, né? Mateus capítulo 16, do versículo 24 em diante. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, estamos no último bloquinho, né, no último bloco de versículos, né, de todo o capítulo 16, que é um capítulo que eu sempre falo para você, que é do livro de Mateus, e eu poderia dizer até dos evangelhos, né? É a parte, claro, sob a perspectiva de Marcos, sob a perspectiva de Lucas, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem a identidade de Jesus, por isso é o ápice desses evangelhos, né? Principalmente esses três. Por quê? Porque quando eu entendo, e aqui que está a questão, quando eu entendo, eu tenho consciência, eu começo a enxergar a Jesus no seu, desculpe o termo, você está me entendendo? Falo diante do Senhor com muito amor e carinho. Quando eu enxergo o Senhor Jesus no seu devido tamanho, na sua devida consistência, na sua devida constituição, na sua capacidade, na sua grandeza, né? Alguém já disse o seguinte: não basta crer que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer, Ele é grande para fazer. Se você chegar agora lá fora, lá na rua, né, e perguntar para alguém, você acredita que Deus é grande? Você acha que Deus é grande? Ele vai responder, claro, Deus é grande. A questão toda não é só entender que Deus é grande. É um caminho, mas não é a totalidade, a plenitude de tudo. Por quê? Eu preciso enxergar que Deus é grande, preciso enxergar o que Deus sente por mim, depois eu preciso desenvolver o que eu sinto por Deus, e aí sim eu posso dizer, Deus é grande e Deus deseja fazer. Não apenas Ele é grande, mas eu quero saber qual é a vontade dele sobre uma cosmovisão, sobre o mundo, sobre o universo, sobre a minha família, sobre a minha casa e sobre a minha vida. Então é esse desenvolvimento, é esse processo. Daí o livro de Oséias falar claramente, né, que nós devemos buscar conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Depois ele diz o seguinte: por que o meu povo sofre? Sofre por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Sofre por quê? Porque não conhece o Deus a quem ele deveria conhecer, né? Porque se chama povo de Deus,
o meu povo sofre. Por que o meu? Deus falando do seu povo. Por que sofre? Qual a razão? Alguns, né, dos nossos amados, da nossa linha de raciocínio mais pentecostal, poderia dizer assim: sofre, porque a mão de Deus pesa, ela abençoa, mas também pesa. Outros poderiam dizer: o meu povo sofre, porque isso é inerente ao gênero humano, né? Claro, em algum momento pode até ser. Mas, e outros ainda falam: olha, há sofrimento porque é o diabo agindo e tal. Pode até ser? Pode até ser. Ninguém está falando que não pode ser. Mas, na verdade, quem está no controle de tudo é Deus. E sofrimento, né, não vem pura e simplesmente da parte do diabo. Porque o diabo não toca no servo de Deus, como diz a palavra. O diabo não toca no ungido do Senhor. Mas, até porque, né, o salário do pecado não é o sofrimento. O salário do pecado é a morte. Então, a gente percebe tudo isso e começa a pontuar. E começa a fazer uma comparação. Aquilo que Deus está dizendo e aquilo que nós estamos vivendo. Eu até falei ontem, por exemplo, eu vou falar de alguns personagens hoje também, eu falei ontem do apóstolo João, que de todos os discípulos, João foi o único que poderíamos dizer que morreu de morte morrida, enquanto os outros morreram de morte matada. Aí alguém poderia perguntar: mas o Senhor fez diferenciação? O Senhor fez acepção de pessoas, como diz a palavra? Diz a palavra que ele não faz acepção, né? Claro, fique calmo. Mas o Senhor fez uma acepção de pessoas em relação a João, em relação aos outros discípulos? Não. O que o Senhor fez foi exatamente aquilo que a sua palavra diz. E eu coloquei lá no YouTube, no Facebook, no Instagram as passagens, eu só vou ler. Né? Provérbios 3, de 1 a 2 diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora presta atenção no que ele vai falar na próxima frase. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, a minha vontade de servir, e agora, como a gente está lendo Mateus 16, a minha vontade de carregar a minha cruz, tomar a minha cruz, não é sinônimo de sofrimento. Tomar a minha cruz é um outro tipo de sofrimento. Qual é o sofrimento? É o sofrimento do flagelo? É o sofrimento de ser, né? Como é que fala? O pão que o diabo amassou? Não, está amarrado. Os nossos irmãos, né, nós que somos mais da cultura pentecostal, tu fala, está amarrado. Então por quê? Porque não é nesse sentido. Mas o sentido é de carregar a cruz, é colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. Quando eu me proponho a colocar a vontade de Deus, né, sobre a minha vontade, então o que acontece? Acontece exatamente o que o apóstolo João, viveu diferente dos outros discípulos. Por quê? Porque, aí eu lembrei você, né? João estava no flagelo, quando Jesus foi sentenciado à morte, né? Quando Jesus foi chicoteado, açoitado, colocaram a coroa de espinhos nele, falaram, né, coisas horríveis sobre Jesus, soldados romanos, Pilatos, Herodes, toda aquela história, o pessoal, os doutores da lei, os sacerdotes do templo. João esteve acompanhando todo o tempo. Então João ali estava expondo a sua fé. De maneira pública, ele estava dizendo o seguinte: eu posso
e vou sofrer exatamente o que o meu mestre sofreu. Então João estava morrendo, psicologicamente falando, emocionalmente falando, estava morrendo a cada momento, né? Porque a qualquer instante alguém poderia estar batendo em Jesus e falando, aquele é discípulo de Jesus. Daí você saber porque todos puxaram o carro, foram embora, né? Puxaram o carro, só se for carro de boi, né? Puxaram o carro, mas todos foram embora. Por quê? Porque ninguém queria, ninguém estava disposto, porque estavam com medo de sofrer exatamente o que Jesus estava sofrendo naquele momento. E João se entregou na cruz naquele instante. Aí quando João entrou na casa do sacerdote Caifás, exatamente, do sumo, né? Sumo sacerdote Caifás, exatamente a mesma coisa. A mulher Caifás conhecia João, deixou ele entrar. Olha que Caifás conhecia, sabia que João era discípulo. E mesmo assim João correu risco. Tanto é que a copeira pergunta depois, né, que João vai pedir para que Pedro possa entrar. E a copeira falou assim, você também é discípulo de Jesus? E Pedro fez o quê? Negou. A primeira negativa dele foi diante da funcionária de Caifás. Ele falou, não conheço. Entendeu? E aí, na crucificação, né, onde João estava ali, e Jesus fala diretamente a João, eis a tua mãe, né, falando exatamente sobre Maria, mãe de Jesus. Até a família de Jesus havia largado. A mãe de Jesus estava ali, mas a sua família não. Também, saíram correndo, fugidos, amedrontados, intimidados, acovardados. E aí foram embora. E aí Jesus fala para João, eis a tua mãe. Então, quando a Bíblia diz que os dias serão acrescentados de vida e paz, é exatamente o que o João vive. Porque João já foi se entregando, enquanto os outros discípulos, né, obviamente, servos de Deus também, com toda certeza, mas em momentos limítrofes e momentos de pressão máxima, eles titubearam e João permaneceu. Veja só o que diz Salmo 91, do versículo 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, a gente conhece, né? O Salmo 91 é muito conhecido aqui no Brasil. Vamos lá. Salmo 91, versículo 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Olha o que Deus está falando. Na sua angústia eu estarei com ele. Então Deus não está livrando ninguém da angústia. Mas é sempre o que eu falo para você. O Senhor pode permitir que a realidade aconteça na nossa vida também. Mas isso não significa que ele esteja distante. Não, pelo contrário. Ele está conosco, a par e passo, na nossa realidade. Seja ela de alegria ou seja ela de dor. Exatamente o que está escrito aqui. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aí é uma promessa maravilhosa. É por isso que eu falo para você que todos os dias o Senhor está renovando as suas promessas. Porque a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Diz aqui, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, não basta ser apenas servo para ter essa longevidade que o Senhor promete. Eu li Provérbios e Salmos, tem muitos textos na Bíblia, principalmente nos livros de Salomão e principalmente no livro de Salmos, tá? Tem muitos textos. Eu só peguei 2, mas tem vários.
Por quê? Não basta ser servo, né? Tem que ser servo e ao mesmo tempo desejar seguir a Jesus, ir após Jesus. Não basta só querer ir após a Jesus, mas tem que tomar uma posição. Qual é? Em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, tomar a sua própria cruz. Em terceiro lugar, né, segui-lo. Então, existe toda uma didática, uma linha de raciocínio para chegarmos ao objetivo. Qual é? Estarmos à semelhança e à imagem de Jesus Cristo. Agora, nós queremos viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é ninguém que está impondo, nós queremos. Eu quero. E para isso, eu preciso, em primeiro lugar, negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Por que tomar a cruz? É exatamente isso. Vamos dizer assim, tornar subserviente, subjugar a minha própria carne, os meus próprios absolutos, a minha própria sabedoria, o meu próprio entendimento, abrir mão para que a obra, a manifestação, a glória, a graça do Senhor, através do seu Espírito Santo, se manifeste sobre mim e através de mim. Dentro dessa linha, qual é a tônica de Mateus 16 e qual é, né, o ápice dos três evangelhos? Mateus, Lucas e Marcos. É a identidade de Jesus. Obviamente, eu falo isso no começo, qualquer coisa vai lá no YouTube, inscreva-se e veja todas essas passagens. Mas cada evangelho tem, né, a sua perspectiva de quem é Jesus. E Mateus fala do Rei Jesus, fala do seu reino que ele está inaugurando, instaurando, e fala dos seus súditos. Súditos esses que desejam ir e fazer parte desse reino. Não é ele que está implorando, não, eu que quero ir, eu que quero fazer parte. É um posicionamento íntimo, pessoal, de desejo, de vontade, de sentimento. Então é assim. Bom, dito tudo isso, então por que o Senhor Jesus então fala, e a gente já leu, quando Pedro identifica a identidade de Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, imediatamente Jesus fala, e você é pedra, né? No grego é Petrus, né? Um pedaço de pedra, uma fagulha de pedra, uma pedrinha, né? Então você é Petrus. Aí depois ele fala no grego, né? Mas sobre esta Petra, rocha. Por que rocha? A gente já sabe por quê. Porque Jesus está com seus discípulos bem no pé do Monte Hermon. E o Monte Hermon, poeticamente falando, era chamado da maravilhosa rocha, da grande rocha, ou seja, da grande montanha, né? Rocha significa alguma coisa grande, poderosa, intransponível, né? De maneira normal, humana, alguma coisa muito absurdamente grande, poderosa, né? Então, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, quando se lê isso aí, alguns dos nossos irmãos entendem que o Senhor está falando que a igreja é forte. E as pessoas entendem errado? Não, a igreja é forte. Na nossa concordância, na nossa comunhão, as portas do inferno não prevalecem. Mas não é porque a igreja é forte, porque está ficando, né? Ela se tornou forte, se transformou em forte. Não. Mas a igreja é forte, porque ela identifica o tamanho de Jesus Cristo, a grandeza de Jesus Cristo. E na sua fraqueza, né? Diz o fraco, eu sou o quê?
E é exatamente isso. Então, na sua fraqueza é forte. É forte porque Deus fez, né? Sim, salabim. E eu fiquei forte? Não. Mas porque na minha fraqueza eu identifico a grandeza de Deus. E na minha fraqueza, a despeito da minha fraqueza, eu serei forte no Senhor para a obra que Ele tem por sobre mim. Para o exercício, o processo desse mover de reino através da minha vida. Então eu fico forte no momento em que eu estiver identificando a plenitude da sua identidade e receber a revelação de quem eu sou, na minha identidade. E mesmo fraco, eu estarei, não serei, né? Estarei forte para aquele propósito, para aquilo que o Senhor me estabeleceu. Daí a palavra do Senhor que nós lemos em Provérbios e Salmos, diz que quando se cumpre a palavra do Senhor, o propósito de Deus, ipsis literis na nossa vida, o que acontece? Eu terei longevidade, ou seja, eu serei, né, forte nesse sentido. Por que eu terei longevidade? Porque eu preciso fazer a obra, um propósito que o Senhor preparou para mim. Diz assim, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, eu serei saciado com longura, né? Como diria um português mais clássico, mais antigo, eu serei saciado com longura de vida, significando que eu terei saúde para exatamente viver aquilo que diz a palavra Provérbios capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração, não é para esquecer na minha mente, mas no meu sentimento, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É uma questão de desejo, de propósito, de querer viver esses mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Dando continuidade, a palavra do Senhor em Daniel capítulo 11, versículo 32 diz assim: e os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Né? Na minha tradução diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, né? E tomará atitudes. E eu, não é bem tomará atitudes, espera um pouquinho, deixa eu pegar na minha Bíblia como é que tá, porque eu coloquei numa outra versão, espera aí, porque eu prefiro essa versão que eu li agora. Daniel capítulo 11 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Essa é a minha tradução. Na tradução que eu li o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ou fazer proezas ou tornar-se ativo significa o quê? Se apoderar, se empoderar, palavra bonita, né? Porque tá em moda. Empoderamento, né? Se empoderar. Tomar consciência de quem é Deus me fará com que eu esteja forte para as proezas, para cumprir aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida e através da minha vida. Seja o que for, eu sempre digo para você, seja o que for, desde ser um açougueiro, um engenheiro, um médico, um advogado, um feirante, um comerciante, um vendedor de seguros, um borracheiro, não importa. O que importa é que eu estou no lugar que o Senhor deseja que eu esteja. E eu me revista dessa verdade. E eu tenha consciência dessa verdade. Então tudo que eu fizer será por obra e vontade do Senhor. Aí eu estarei forte. Por que eu estarei forte? Porque Deus não vai mandar nenhum soldado, né, fraco. Então eu estarei forte. E porque eu estarei forte, eu terei longura de vida. Por que eu terei longura de vida ou longevidade?
Porque eu preciso cumprir com a obra do Senhor. Simples assim. Simples quando a gente conversa, né? É claro que eu preciso me incorporar de toda essa verdade e viver no meu cotidiano a despeito de. Então, e essa condição, ela é verdade. Então, em primeiro lugar, saber quem é Jesus Cristo e qual o tamanho de Jesus na minha vida. Não é apenas o conhecimento teórico ou teológico. Eu preciso romper com as minhas resistências, com a minha pequenez, com a minha baixa autoimagem. Por quê? Porque eu ficarei forte, vencedor? Não, isso aí é autoajuda. Deus não ministra autoajuda nesse sentido. Mas o que Deus diz é o seguinte: se eu incorporar as suas verdades e entender que se eu estou vivo é porque eu tenho uma atividade, eu tenho uma tarefa a realizar, eu tenho um trabalho a realizar, então, com certeza, Ele me fortalecerá até eu terminar a obra que o Senhor tem por sobre mim para que eu faça. Então, o sentido da minha fortaleza não sou eu em mim mesmo, porque eu recebi Jesus e eu fiquei forte. Não, mas é porque para exercer a atividade, exercer uma tarefa, um trabalho que Ele tem por sobre mim, eu preciso estar forte. E é exatamente o que aconteceu com todos os servos e todas as servas de Deus que a Bíblia conta a respeito de suas histórias. Todos eles, inclusive, diante de tanta adversidade, o próprio apóstolo João. E é por isso que o apóstolo João diz a palavra, e agora você entende, não é por acaso, não é porque Deus fez unidunité e João vai viver até os 100 e poucos anos, não é isso. Existe um resultado, uma consequência das suas atitudes. Qual era? Entregar-se à morte todos os dias. Entregar-se para carregar a sua cruz. Eu até disse para você, né, que segundo a tradição, não está escrito na Bíblia, mas segundo a tradição, possivelmente seja uma verdade, que João, o apóstolo João, nos seus flagelos do Império Romano, jogaram e colocaram ele dentro de um caldeirão com água fervente. E diz a tradição que a sua pele não se moveu, ou seja, não padeceu por aquela água fervente. Por quê? Porque imediatamente depois João foi para a ilha de Patmos, aonde ele teve a revelação, né? Revelação, né? No português e no grego significa apocalipse, né? Abrir o véu, ou desvendar, tirar o véu, né? Então, você perceba que havia uma atividade. Veja só o que diz a palavra, então, e eu vou partir desse texto. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Né? Por quê? Porque quando eu conheço a Deus e quando eu me revisto desse conhecimento, não apenas teórico, mas nos meus sentimentos, na minha maneira de ser, o que acontece? Diz assim em 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, conhecer a Deus me levará a esse amor bíblico, me levará, né? No grego a gente aprende que é o amor ágape, né? É esse amor com propósito, que é exatamente João 3,16, porque Deus amou o mundo, não é apenas a humanidade, é todo o universo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, porque Deus amou, houve um propósito. Ele não ficou no sentimento contemplativo, ou deixando que a humanidade se perdesse por completo. Não. Ele interferiu, porque Deus amou o mundo. Ele amou o universo, ele amou a sua criação, que ele tomou uma atitude. Então o amor divino é um amor
que faz com que há uma ação, o resultado desse sentimento. Exatamente o que aconteceu através de Jesus Cristo. Porque Jesus também amou a humanidade e se entregou por ela. Então não ficou numa situação, no sentimento, não. Ele tomou uma atitude, uma ação, né, como a gente poderia dizer, proativa. Ou seja, foi favoravelmente aquele sentimento. Em Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16, diz assim: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Eu acho tão incrível a resposta de Gideão, mesmo na sua pequenez, mesmo na sua fraqueza, mesmo no seu sentimento de intimidação. Fazia quase 7 anos que ele já estava sofrendo, e todo o povo estava sofrendo pelo ataque dos midianitas, né, que era regular, que era contínuo. Quando o anjo do Senhor fala no singular, ele responde no plural. Porque é o sentimento do servo de Deus. O servo de Deus, ele não pensa para si, ele pensa para todos. Eu acho tão maravilhoso. Dentro de todo o limite de Gideão, ele tinha características que com certeza foram excelentes diante de Jesus. Veja só: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, no momento em que o anjo, a gente pode ler esse texto e pensar de várias maneiras, mas para hoje, né? No momento que o anjo do Senhor interrompe, desculpe o termo, aquela vidinha de Gideão, né? Comamos e bebamos hoje porque amanhã morreremos. Então nesse sentido, o anjo interfere. E no momento que ele interfere, Gideão já começa a chamar o anjo de Senhor. Ele sabia que aquela manifestação, aquilo que a teologia chamaria mais tarde, né, de uma teofania, uma manifestação de Deus, não era um anjo, era o anjo do Senhor, ou seja, uma manifestação de Deus. E aí, ele começa a conversar com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor o chama não pelas suas machucaduras, não pelos seus traumas, não pelos seus ressentimentos, não pela, vamos dizer assim, não pela circunstância, adversidade, mas o anjo o chama e o enxerga pelo seu chamado, pela sua constituição, porque é assim que o Senhor enxerga. Ainda ontem uma pessoa estava conversando comigo, né? E o nome dela é Tati, né? E ela faz umas perguntas e manda pelo WhatsApp. E ela, lendo Ezequiel 37, ela perguntou: por que tem hora que é filho do homem com F maiúsculo e filho do homem com F minúsculo, né? No mesmo texto. Algumas vezes filho do homem com F maiúsculo, filho do homem com F minúsculo. Aí eu falei para ela: olha, eu vou falar para você aquilo que eu percebo nessa palavra. Que uma coisa é quando Deus enxerga o homem na sua constituição, filho do homem com F maiúsculo. Até se referindo a Jesus, sempre se refere a filho do homem com F maiúsculo, né? Claro, nas traduções que preservam a excelência, né, do texto e a excelência da tradução, né? Lógico que não são todas as traduções, mas uma boa parte delas.
Então eu falei assim para ela, então, uma coisa é quando Deus me enxerga na minha constituição. Outra coisa é quando Deus me enxerga como um representante, um ser humano. Aí eu sou filho do homem com F minúsculo. Mas na minha constituição, naquilo que Deus tem sobre mim, e quando eu incorporo na minha autoridade, eu sou filho com F maiúsculo. Porque eu sou um representante de uma outra matriz, que é o segundo Adão. Não sou mais o representante da primeira matriz, que é o Adão, né? O primeiro Adão. Então eu falava isso para ela. E é exatamente como o Senhor enxerga Gideão aqui. Gideão enxerga Gideão como representante do gênero humano, mas um representante conforme a Constituição, não conforme a sua condição caída, mas a sua condição glorificada no Senhor. Então, é exatamente, eu teria muito para falar, mas deixa para amanhã, mas é exatamente isso. E nós precisamos identificar desesperadamente, urgentemente, quem é o nosso Senhor Jesus para nós, porque nós vivemos dias difíceis. Senão, ficam as perguntas, né? Aquelas perguntas meia constrangedoras e tal, né? E que nós, servos de Deus, precisamos, se não respondermos, mas pelo menos saibamos qual é a resposta, né? De todas essas coisas. E não apenas colocando num fato etéreo ou numa situação de juízo de Deus, não. Mas o que significa essa situação para mim? Em que circunstância eu estou diante disso? E o que o Senhor deseja de mim? Porque com certeza, é aquilo que eu sempre falo para você que eu discuto com um amigo meu. É meu amigo, mas eu discuto com ele. Porque ele fala, porque o Brasil não tem jeito e tal. Eu falo, então você é o único que eu conheço de todos os homens da face da terra que nasceu, né? E Deus falou, eu errei. Você deveria ter nascido na Suíça. Você deveria ter nascido na Suécia. Você deveria ter nascido na Noruega, na Holanda. Você nasceu no Brasil. Gente, esse anjo que deixou você nascer aqui no Brasil, poxa, deve ter levado uma bronca de Deus. Ou já se viu? Ou será que eu nasci no Brasil porque Deus queria que eu nascesse no Brasil? Num país de terceiro mundo, num país emergente, né? Num país cheio de, né? De desmandos, de ingerência, uma gestão pública que não merece ser brasileiro, né? A gestão pública pelo menos não. Um político que não merece ser brasileiro, né? Um Estado que é inimigo do Brasil. É essa a circunstância mesmo? Será que eu não deveria ter nascido nos anos do Juscelino Kubitschek, nos anos 50, né? Nos anos 50, claro que eu estou dizendo já, né, jovem ou adulto, né? Será que Deus teve um problema aí na linha de produção? Houve um erro fabril? Um erro, sei lá do que, de entrega? Era para eu ser entregue, né? Fazendo alusão ao tempo da cegonha, que a gente achava que o nenê vinha da cegonha. Ao invés do anjo entregar a gente na Suécia, entregou a gente aqui no Brasil? Ou será que em meio a tudo isso, Deus tem um propósito? O que você acha? Aí fica com você. Né? E nós vamos orar e colocar diante do Senhor. Oi, Vitor, estou orando por você, pela Silene, os filhos e também o James, né? James e Lisa. O James está no Hospital 9 de Julho, passando pela Covid-19. Nós estamos orando pelo James e pela sua esposa Lisa Maiolino, né? E também estamos orando por todos aqui que estão aqui. O Marco, lá de Sorriso, Mato Grosso. A Ana Cláudia, que ontem teve o bebê. A Luna nasceu lá na Colômbia, junto com o José Antônio, estamos orando. A Clara, que está grávida lá na Alemanha. A Tati, né, que está grávida lá no Enviedo. Estamos orando por todos os nossos familiares, os nossos queridos, em nome de Jesus. Não tinha conseguido perceber esse detalhe, realmente é poderoso, nunca tinha visto isso. Amém, glória a Deus.
Estarei aqui sempre. Amém, Vitor. Será uma grande honra vivermos em comunhão, né? Já temos amizade, mas vivermos nessa comunhão é muito boa, é muito proveitosa para nós todos. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender, né, que o que me faz estar vivo hoje, eu já falei para você, como Vitor, eu também já passei pela primeira onda, né, da Covid-19. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos um milagre. Eu sempre falo para você, para gente que é de dentro, para gente que é de fora, que vai numa campanha, né, numa programação especial, e ali naquele ambiente recebe a cura e tal, milagre, glória a Deus, porque o Deus, por onde ele passa, ele faz o bem. Faz parte do caráter de Deus, do caráter de Jesus Cristo, do caráter do Espírito Santo. Mas para nós que somos de dentro, se eu e você acordamos de manhã, é porque existe um milagre. Se passamos por enfermidades e fomos poupados, é porque também existe um milagre. Qual é a minha responsabilidade de saber por que eu estou vivo? Qual a razão que eu não estou fazendo parte desse índice impressionante de milhares de pessoas que perderam a vida por causa, seja lá do que for, não é só de Covid, de qualquer situação e circunstância. Mas nós precisamos viver o milagre de hoje e sabermos que o Senhor nos constituiu. Isso nos levará à longura de vida, exatamente se eu entender o que significa na minha vida. É o que aconteceu com Gideão, e amanhã eu falo mais a respeito em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, nossos queridos, a presença, o poder de Deus sobre cada um de nós, também orando pelo Marcos, né, que eu já falei, também orando pela Dona Maria Helena, que encontrou, né, conseguiu a vaga de leito de UTI, está com equipamento de respiração, né? E nós estamos orando pela Dona Maria Helena, uma serva de Deus, alegre, feliz, uma senhora assim muito alegre, muito festiva, é uma pessoa assim maravilhosa, incrível, e nós estamos orando em nome de Jesus também por todos aqueles que nós temos colocado diante do Senhor, em nome de Jesus, as famílias, nossas famílias, todas as nossas famílias. Temos notícia de algumas pessoas que estão passando pela Covid-19, em nome de Jesus. Vitor, aumento de fé em mim, bispo. Amém, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todos nós que estamos aqui, nossos queridos, ó Deus, nossos pais, nossos avós, nossos tios, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, também todos que estão aqui com seus familiares, ou então representando os seus familiares, a Magda, a Sueli Felintro, ó Deus, o Walter, Josué, Joel, Kátia, que está aqui, né, junto com a sua filhinha, também a Sônia, a Raquel, a presença, o poder, o mover de Deus, em nome de Jesus, a Rosa Araújo, meus pais, meus tios, na pessoa da minha tia Rosália, a pessoa da minha tia Alzira, né? Orando pelos primos, pelos netos, pelos filhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover de Deus, do meu primo Carlinhos, né? Filho da minha tia Rosália, que está fazendo aniversário hoje, a graça, a presença sobre cada um de nós, nossos familiares, nossos queridos, aqueles que nos são caros. Senhor, nós colocamos diante do teu altar, derrama-te com a tua presença, com a tua vida abundante, proteja-nos, guarda-nos debaixo das tuas asas, debaixo, ó Deus, dos teus propósitos, para que vivamos a flor da pele aquilo que o Senhor tem por sobre nós e através de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te com teu poder. Toca, Senhor, toca, vem com a tua cura, visita-nos, a todos nós,
e aqueles que estão em hospitais, em leitos. Ó Deus, estou orando também pelo Breno e pelo Santiago que estão com dengue, o Breno está internado no hospital. Deus de poder, move-te com a tua cura, com a tua saúde, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, toca nervos, tendões, veias, artérias, coração, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, plaquetas, circulação sanguínea, tireoide. Toca, visita, ó Deus, em nome de Jesus, olhos, ouvidos, recebam a saúde, recebam a ressurreição, recebam o poder da vida. Nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos a infecção, nós repreendemos a comorbidade, a fraqueza de organismo e declaramos o poder da vida, a graça do Senhor se derramando. Recebam a vida, recebam o poder da vida, recebam a plenitude da vida. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos também, ó Deus, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, ó Deus, em nome de Jesus, o bispo Antônio que está aqui com seus familiares, a glória, a graça, a presença, Amanda, João, Roseli, Ângela, a presença do Senhor, Márcia, Fábio, a dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, a glória, a presença, o poder, o mover, o poder de Deus se derramando, a vida abundante, transbordante do Senhor se apodere dos nossos organismos, do nosso corpo, da nossa mente, o nosso emocional, os nossos sentimentos, curando-nos, tornando-nos fortes, tonificados, ó Deus, poderosamente visitados pelo Teu Santo Espírito. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país. Deus de maravilhas. São tantas as situações e tragédias, essas milhares de famílias enlutadas, desesperadas, impotentes, nossos queridos que estão próximos de nós, que também perderam os seus entes por causa, ó Senhor, dessa enfermidade. Tem misericórdia, consola-nos, conforta-nos, traz da tua paz, da tua presença, do teu mover de vida, ó Deus, sobre cada um deles. Move-te dos céus, tem misericórdia, tem compaixão da nossa terra, do nosso povo, do nosso país. Ó Deus, sara a nossa terra, perdoa-nos como, ó Deus, pecadores, transgressores, iníquos que somos, como país, como nação brasileira. Liberta-nos de nós mesmos e cura, sara a nossa terra, tem misericórdia, perdoa-nos nas nossas situações e pecados, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que a tua grandeza, a tua presença, o teu mover, esse amor, que amor é esse amor perfeito, esse amor eterno em Jesus Cristo, se derrame cada dia mais sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, é tempo de Páscoa, é tempo de ressurreição, é tempo de libertação, é tempo de constituição, é tempo, ó Deus, de vivermos a flor da nossa pele, o que significa caminharmos para a terra prometida e ao mesmo tempo sermos libertos do Egito, sermos libertos de todas as situações e circunstâncias que nos oprimem, nos prendem. Senhor, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo, ó Deus, da manifestação plena do teu poder e da tua graça, o mover do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe por quê? Ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Você carrega o amor de Deus. O amor de Deus é em Jesus Cristo, né? Por isso é que a gente sempre fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe, o Senhor te dê uma terça-feira maravilhosa, fique na paz do Senhor e que realmente você viva
a flor da tua pele, intensamente, os propósitos de Deus sobre e através da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vítor, receba a Páscoa do Senhor sobre a minha casa em nome de Jesus. Amém, amém. Nós todos recebemos essa Páscoa, esse poder de ressurreição em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, fiquem na paz. Amanhã às 10 horas da manhã. Beijo para vocês. Tchau, tchau.